lá, nosso capítulo 32, Melodia Sublime. Qual era o cenário espiritual quando Ismália tocava a música? Rapaz, era um belo cenário, né? Ele escreve aqui, né? Está melodia. Depois da Cecília, né, que a gente viu no capítulo anterior, ela cantou, tocou aquela música lá de filme de suspense, né? Uhum. Aí foi a vez da Ismália. Sim, sim. Mas a Ismália aí tem um diferencial, né, no dela. A Ismália, ela... Ele fala aí na frente, né, que ele ouvia através do sentimento, né, não foi isso? Ele Não escutava com os ouvidos. É uma pergunta, inclusive. Não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, né, por meio de vibrações sutis. Aí já está na segunda questão. É a segunda. Vamos à primeira primeiro. Vamos devagar com a Andor, que o santo é de barro, ou melhor. Devagar. É de impressora 3D hoje em dia, não é mais de barro. Bom, então, e antes a nossa admiração comovida começou a tocar maravilhosamente, a Ismália, né? Isso. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava meu coração num campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. O negócio estava bem... como é que se diz? Estava cheio de energia positiva, né? Bastante confortável, vamos dizer assim. Sim. A Ismália, ela era um espírito assim bastante evoluído, né? De um nível bastante acima da média, né? A gente viu, né, nos capítulos anteriores que ela estava lá em companhia do Alfredo por assim, fazendo assim uma visita, né? Ela não morava lá com ele, então ela ficava lá de tempos em tempos para tentar ajudá-lo Diferença de nível, né? a ele a subir, né? Então ela poderia estar em esferas muito mais superiores ali, mas ela fazia isso em caridade com o ex-marido terreno dela para poder impulsioná-lo, né? Então ela tinha, com certeza, ela deveria ter uma vibração assim que envolvia a pessoa de uma forma muito mais sutil do que qualquer um ali, né? Uhum. Não só o André Luiz quase se desmanchou em lágrimas, como os outros também, né? Sim. O próprio Aniceto, a quem ela ofereceu a música. Como André Luiz percebia a música cantada com os órgãos físicos ou espirituais? Bem claro Não aqui, né? escutava com os ouvidos, mas recebia o cheiro. Recebia em cheio na alma, por meio de vibrações sutis. Como se o melodioso som estivesse impregnado no verbo silencioso e criador. E as notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emoticidade. Emotividade. Sem querer fazer um trocadilho, mas quase que ele morre de tanto chorar, né? Coitado. Pois é, como é que a pessoa pode chorar se a pessoa não tem corpo físico? Será que tem lágrimas? E aí, boa pergunta. Boa pergunta, né? Vamos pensar. Será que eles bebem água? Vamos começar por aí. Pois é, se o nosso corpo físico, segundo a própria ciência diz,
O nosso corpo físico é coisa de 70% água, Isso. né? Então, como é que eles podem chorar se eles não têm o corpo físico, né? Uma coisa... Mas aqui é interessante assim, a oração que eu não escutava com os ouvidos, Sim. mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Então eu peguei eu peguei 2 trechos de 2 livros aqui, porque assim, quando você desencarna, quando a gente está encarnado, nós temos os nossos sentidos físicos. Então, a visão, o tato, a audição, e como a gente está desencarnado, a gente não tem mais o corpo físico. Como é que nós podemos ter essas sensações? Boa. E é tudo, quer dizer, devido àquele elemento que nós trazemos chamado perispírito. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela com vocês, para vocês verem também o texto. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Então, aqui é o livro chama-se Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. O autor, esse Gesiel Andrade, que ele fez uma coletânea de vários livros que comentam a respeito do perispírito. Então, aqui é um trecho que ele pegou do Livro dos Espíritos. Então, ele menciona aqui nas questões 237 a 256 do Livro dos Espíritos. Então, ele fala várias coisas aqui a respeito do perispírito. Então, fala que, assim, os espíritos em sua volta ao mundo espiritual conservam as mesmas percepções que tinham na vida material. Além disso, adquirem outras que o corpo material as obscurecia como um véu. Os espíritos veem coisas que não viam quando estavam encarnados. Vamos ver um pouquinho mais para baixo aqui. Nos espíritos, a visão é bem mais ampla do que nos seres corpóreos. Eles não necessitam da luz terrena para verem as coisas. Alguns espíritos em expiação ou punição podem se encontrar nas trevas. Quanto menos depurado for um espírito, mais limitada é a sua visão. Agora, deixa eu ver se eu compartilho outro aqui. Estão vendo esse outro? Sim. Esse é de outro livro, é do Luiz Gonzaga Pinheiro, O Perispírito e Suas Modelações. Então, aqui ele fala assim: quando o espírito se encontra encarnado, esses estímulos chegam ao seu perispírito pelos 5 canais que constituem a base da sua vida de relação. Quais sejam visão, audição, paladar, olfato e tato. Desencarnado, todo e qualquer estímulo o atinge via perispírito de maneira generalizada. Então, ou seja, ele não vê mais com os olhos, porque ele não tem olhos materiais. Ele vê, vamos dizer assim, com toda a sua extensão perispiritual. Então, ela não está mais localizada, ela está generalizada. Então, não adianta, por exemplo, o espírito tampar os olhos, que ele vai continuar vendo aquilo que ele precisa ver, porque não tem mais olhos. Então, não adianta ele tampar os olhos ou tampar os ouvidos para não escutar, que ele vai ver e vai escutar aquilo que ele precisa ver e precisa escutar. Porque ele vê e escuta por toda a extensão do seu perispírito. Então, subentende que uma pessoa cega, ao morrer, vai ser mais feliz, né? Se for merecedora.
Porque o que ela Sim. não via aqui, né, com os olhos da Terra, ela vai passar a ver lá, né, com aquele espírito. Sim. Se a causa pela qual ela tinha cegueira material, esse espírito ele já conseguiu depurar, ele volta a enxergar. Entendi. Aqui diz assim: podemos dizer que ele ouve, vê e sente por todo o perispírito, sendo este fato de fácil comprovação nas reuniões mediúnicas, quando o espírito comunicante leva as mãos aos ouvidos para não escutar o doutrinador e a voz o alcança em sua intimidade perispiritual. Igualmente, o médium que se perturba com uma visão chocante e cerra os olhos para escapar-lhe a influência, continua, malgrado o seu esforço, a visualizá-la com a nitidez imposta pela sua sintonia, pois observa o cenário com a sua visão perispiritual que é generalizada. Interessante. As sensações passam, assim, do sistema nervoso físico, de ação localizada e circunscrita aos 5 sentidos, para o sistema nervoso perispiritual de ação genérica em toda a sua extensão. Então, olha só que coisa, quer dizer, não adianta, você vai continuar vendo aquilo que você precisa ver. Vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. Por isso que aqui, nessa passagem aqui, a oração que não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, era isso, quer dizer, a percepção dele da música não era pelos ouvidos, porque ele não tinha mais ouvidos. Sim. Ele percebia isso em toda a extensão perispiritual dele. Então, se ele tampasse os ouvidos não querendo escutar música, ele ia escutar do mesmo jeito. É interessante. Eu tenho um cunhado que ele adora música clássica, né? A música clássica é daquela clássica mesmo, não são essas clássicas populares. E eu estava na casa dele uma vez e eu falei, como é que você consegue ouvir? Que eu não tenho muita intimidade com a música clássica raiz, vamos dizer assim. Ele falou, Alexandre, a música clássica você não escuta com os ouvidos, escuta com a alma. Aquele negócio ficou na minha cabeça, eu falei, como? Como assim? Caramba! Aí sim. Tá bom. Ele foi certeiro. Foi certeiro. Cara. Aí é bravo. Bom, nossa. Aí vem toda a música que ela cantou, né? Que é uma música de agradecimento, basicamente, né? Sempre agradecendo, pedindo bênção. Sim. E mostrando uma certa clarividência espiritual, né? Que é até a pergunta próxima. A música mostra uma evolução fantástica deles. Sim. Porque nada lá pode ser feito da boca para fora, né? Tudo que ela fala aqui está dentro dela, está falando com o coração, vamos dizer assim. Então, é uma evolução fantástica que você percebe ao longo da música. Está falando com a alma, né? Exato. É como essas músicas que você mesmo citou agora há pouco, né? Quem compôs essas músicas fez uma composição com a alma, por isso ele atinge a nossa alma, porque é algo muito mais sublime, né? Tem uma vibração muito superior a essas músicas normais que a gente escuta no rádio aí. Vários, né? As músicas clássicas são extremamente complexas de serem tocadas, extremamente complexas. Sim. As partituras são... Nossa Senhora. Acho que a gente até já comentou sobre isso. Eu acho que isso é uma mediunidade, né? Um autor clássico, né? Como esses de antigamente, esses caras tinham uma mediunidade, só pode. Não. O cara é um canal de comunicação, assim, que tinha uma vibração superior ali. O cara era conduzido, né? E perceba uma coisa, né? Há séculos que você não tem grandes compositores de música clássica. Um Bach, um Chopin, Nossa. Não apareceram mais, né? Estão por lá, estão fazendo por lá. Deixaram aqui a obra deles e vazaram. Um Mozart, um Beethoven. Nossa Senhora. Acredito que os caras, sim, devem ter abrir o canal ali, entrar na frequência e ir embora. Porque, se eu não me engano, o Beethoven, né, que ficou surdo. Sim. Era surdo. Como é que o cara surdo podia compor a música? Boca.
Ele ouvia com a alma, ele ouvia com a alma. Então, a única explicação é a mediunidade. Só pode. É verdade, é verdade. Então, os pobres compositores de música popular já são bafejados com... Quanto mais esse pessoal que compõe música clássica. A gente lembra do episódio do quadro, né? Umas lições atrás. Sim. Que os caras recebiam inspiração lá. Vamos dizer assim, todo artista e compositor recebe essa influência, né? Então, tem ali o talento dele também, mas tem muita influência também espiritual. Com certeza tem que ter, né? Às vezes tem uma marihuana no meio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ajuda a sintonizar a frequência. O chorão da vida, né? Ajuda na sintonia da Roberto frequência. Gil e Caetano Veloso. Nossa. Pois é. Sintoniza a frequência. Relacione o conteúdo da música ao progresso espiritual de seu autor, tanto de Ismália, neste capítulo, quanto de Cecília, no capítulo anterior. Então, a letra da música mostra uma evolução espiritual muito grande, né? Os agradecimentos, a forma como elas cantam, como ela canta, no caso, e a outra na outra lição também, né? Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos da tua divina inteligência. Então, é um louvor, na verdade. É uma oração, né? É uma música oração. É uma oração dentro de uma música. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso. Mane, é isso mesmo? A soberana fonte do amor, cante a tua criação infinita, o sopro divino da eternidade. O meu Tamani também. Então, aí depois da música, ele coloca, né? Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. Então, quer dizer, ela não cantou exatamente aquilo, né? Então, ela mentalizou tudo aquilo e todos perceberam isso. E aí, ninguém escutou, as pessoas sentiram tudo que está escrito aqui, não foram exatamente palavras, foram sentimentos, né, que todos perceberam. Com certeza. E aí essa diferença, né, o progresso espiritual do seu autor, Ismália, quanto de Cecília. Então a gente vê, talvez para quem leia isso daqui, não tenha escutado, né, a gente lendo aqui, a gente não tem a percepção exata de como foram as duas músicas cantadas, né? Mas pelo que coloca aqui, fica muito claro que Cecília estava muito mais ainda ligado à terra e Ismália muito mais já ligada ao plano espiritual. Então é como se o nível vibracional das duas canções fossem bem diferentes. Uma mais próxima da materialidade e a outra bem mais próxima da espiritualidade. Falou e disse, isso mesmo. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Ele continua descrevendo, né?
Foi embora. Compreendi que a oração terminava. Compreendi que a oração terminava porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar ao lirismo encantador. Experimentando a profunda sinceridade ambiente, vi que as luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismael, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético que, com admiração e enlevo, observei que as belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Faziam-se como se feitas de cariciosa bruma anilada ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-se recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionava-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos coração com pétalas. Pétalas, né? Pétalas. Constituídas apenas de colorido perfume. Ou seja, o ambiente ali ficou uma coisa... Corola, na verdade, são pétalas, né? Descreve, eu fui olhar no dicionário, é aquela parte da flor que fica ao final da haste, lá do cabo, então são as pétalas. E ele menciona pétalas fluídicas de sublime azul celeste. Então, a gente imagina as pétalas caindo, né? E como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Interessante, bem interessante. Sentimento alegre. Aí ele coloca assim: há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou o nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. É isso aí, ó. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou o bom ânimo. Exatamente o que você comentou aí, ó. A situação da Cecília e da Ismália. A Cecília é muito ligada naquela pessoa, né? No marido, namorado, sei lá, que ela... E a música foi basicamente feita para ele, né? Sim. Então, ele até tá na crosta ainda, né? É isso? Provavelmente ele estava encarnado ainda, né? Isso. Ela estava, acho que, esperando ele desencarnar para poder recebê-lo, né? E aí ela coloca, né, no finalzinho do capítulo anterior, ela fala, né, que ela ainda era muito ligada. Sim. Então, o coração dela ainda permanece muito ligado à terra. Verdade. Então aí vamos dizer assim, a vibração, a condição vibracional dela ainda era, vamos dizer assim, mais pesada em relação à Ismália, que já tinha praticamente se desligado totalmente da terra, né? Beleza pura. Todo mundo estava emocionado. Aproximaram-se os bacelares, comovidos. Voltaremos ao trabalho repleto de energia nova, acrescentou o Sr. Bacelar. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero, a melodia de Ismália constituída singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto da sala, procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece, sem palavras, das harmonias das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou. De novo, ele não conseguiu falar, estava na cabeça dele, o cara pegou. Conheço sua sede, André. Vai lá. Não, pode continuar aí. Não, vai lá. Mas é essa expressão que eu achei interessante. Conheço sua sede. Ou seja, ficou só de olhar no... Ansiedade pura, né?
Já sei o que você quer saber. É. Antes da gente entrar nesse trecho aí que é da quinta questão, vamos comentar aí. Podemos igualmente emitir essas vibrações a outros, mesmo sem visualizá-las? Ah, com certeza. Né? Mas isso aí você tem que estar num patamar. Foi o que a Ismália fez, né? Mas ela estava. Podemos poder vibrar, emitir vibrações, nós podemos. A qualidade é que aí é Isso outros aí. 500. Falou tudo. Sim. Nesse padrão aí, ainda falta Nesse padrão aí vai ser difícil, a gente. demorar um bocado, hein? Porque todos nós emitimos. Basta a gente pensar, a gente está emitindo vibração. Emitindo, Então, emitindo e recebendo, né? emitindo e recebendo. Principalmente se você está numa determinada faixa de vibração pesada e outros estão emitindo também na mesma faixa, você está recebendo. É o clássico exemplo da estação do rádio. Você está girando lá, você vai captando as estações. Então, se você está naquela estação, você vai receber, vamos dizer assim, você vai captar o que está naquela estação. Então, se você não quer captar naquela estação, você tem que mudar o padrão vibracional seu. Senão, você vai continuar recebendo daquele nível. Então, a gente tem que elevar o nosso nível de vibração para poder não se deixar ser afetado por outras vibrações mais baixas, né? Dá uma selecionada nas frequências aí, né? Porque, na verdade, todas elas estão por aí, né? É igual onda eletromagnética. A gente não pode ver, mas elas estão por aí. Não, se você cria condições, o negócio complica, né? O mestre Vitor, ontem, no curso de médios, resolveu fazer a abertura da aula, meia hora com a luz apagada, falando aquelas palavras de conexão, de não sei o quê. Eu balancei, tive que abrir os olhos. E várias pessoas do curso, né? Enquanto que uns, não senti nada, outros senti luz, senti presença, etc. Mas é impressionante, você criando o ambiente, a coisa fica muito mais complicada. Quer dizer, complicado assim, no bom sentido, você precisa aprender a filtrar, precisa aprender a se controlar, né? Para não ter experiências desagradáveis, né? Sim. Ele mesmo falou, pediu desculpa, que se alguém sentisse alguma coisa, que era para abrir os olhos. Eu sabia, né? Porque você estava sozinho, você e Deus, pô. Você não estava dentro do centro. Alexandre, só abrindo parênteses aqui, esse curso de médico que você está fazendo é aquele que você começou lá atrás? Sim, a gente está só na teoria, fazendo curso disso, curso daquilo, que não tem como fazer a prática, né? Já é revisão, tivemos curso de colorimetria, curso de como é que chama? Tivemos vários cursos e várias revisões. Aí o Vitor agora falou, gente, eu já não aguento mais fazer revisão e inventar curso. Então, a gente vai se reunir uma vez por mês só, até que seja possível praticar, né? Que o curso já foi todo dado, a parte teórica. Imagino. Existe previsão de outro curso, de outra data? Sempre tem. A Rosa Maria agora é coordenadora, né, Cláudio? Não é isso? Acho que ela que é a coordenadora dos cursos, né? Eu não sei te dizer, porque eu não vi a diretoria atual. Mas acho que é a Rosa que Mas está sempre que termina um, logo começa outro. Ou às vezes, é bom, hein? Ou às vezes, mesmo antes de terminar um, já está começando o outro. Onde é que eu sintonizo isso? Onde é que eu vejo de vez em quando? Onde é que eu procuro para saber quando está começando, você não sabe? Eu acho que agora a programação está suspensa, né? Mas eu pergunto lá a Rosa mesmo, então ao próprio Vitor, e eles falam. Sim. Eles estão sempre quando sai o curso novo, eles estão divulgando. Legal. Então, com certeza vai ser divulgado. Eu recomendo, é muito bom. Mesmo que você não seja médium, você aprende muita coisa. Sim, com certeza deve ser. Tinha um revoltado ontem na turma, eu não sinto nada, como é que eu vou fazer, pô? O Vitor falou, a gente não forma médios, a gente descobre médios. Então, se você não é, você não vai ser. Você pode trabalhar de uma outra forma, mas o cara estava meio revoltado, né? Ele falou, eu não vou desistir. Tá bom, não desiste. Então, é que tem pessoas que acham que mediunidade é superpoder. Pois é. Eu não tenho mediunidade, eu sou inferior aos demais. Não é assim.
Na verdade, tem que dar graças a Deus que não tem mediunidade, porque mediunidade é o sinônimo de que você está mais endividado que o outro. Exatamente. Já foi dito várias vezes. Então, Não pense que é assim, um prêmio, é um castigo. A capivara é maior do que a do sul. Ah, meu amigo. Com certeza. Você estava botando a lança lá em Cristo, lá, ó. Como tibetiano, né? Você estava lá gritando, crucifica. Agora aguenta. Porque, assim, geralmente as pessoas que não têm essa grande sensibilidade pode trabalhar com outras formas. Por exemplo, pode dirigir a câmara, porque quem dirige a câmara não pode ter mediunidade muito aflorada. Porque a pessoa tem que estar consciente ali, tem que saber o que está fazendo. Então, existe campo de trabalho para todo mundo. Se não falta trabalho, lá em cima e aqui, né? Então já começa aqui que é para... Tá certo. Mas a pandemia segurou nosso curso, tá? Manete puxada. Aí temos aí a quinta questão. Comente o seguinte trecho. Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo, enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração, que aí é a sequência aí desse último parágrafo. Sim. Nada mais é que a evolução, né? A forma como você vive, como você lida com a sua vida, o que você faz, até que ponto você segue as palavras de Cristo e vai por aí. Então, aí é que ele pegou o André querendo falar, né? Não precisa perguntar, pressionou se você, com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo, não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz, nos caminhos da vida, os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já montou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar de infinita harmonia que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida, mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, nesse momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Perfeitamente. Não, é legal. Aqui ele faz, né, ele rememora, né, esses dois eventos lá daqueles pavilhões, né? A Ana, a que tinha matado o amante, né, jogado na linha do trem. E o Paulo que transformou no inferno a vida do casal lá, né? E o Paulo que era o muito amigo lá. Muito amigo. Que ocasionou toda a discórdia entre o casal. Então, e a gente viu que nenhum dos dois estava no inferno. Então, esse inferno que foi criado para as pessoas sofrerem, né, no fogo, no caldeirão, no tridente do diabo, nada disso. Chumbo derretido, como diz minha mãe. Quer dizer, esse inferno foi criado por eles mesmos, que é o que ele fala aqui. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, né? Então, eles que criaram esse inferno para eles mesmos. Então, não tinha ninguém ali assulando, nem a Ana e nem o Paulo. Você é um espírito mau, vou te queimar aqui, vou te ferrar com o tridente. Não tinha ninguém fazendo isso. Era eles próprios que estavam se torturando. Era a própria consciência dos dois que não os deixava em paz, né? Não os deixava sossegar, na própria consciência, mostrando o erro que eles cometeram. Então, a nossa própria consciência nos acusa. Não adianta a gente querer se esconder de nós mesmos. Sim. Como a gente viu agora, esses dias atrás, aí, aquele casal, a mãe, que viu
o vereador espancar até a morte um menino de 4 anos e o cara, que é um torturador de crianças, porque ele não fez isso só com aquele menino, ele fazia com todas as crianças, aí a gente pensa, não, isso tem que ficar preso o resto da vida. Aí pode ser que pelas leis eles saiam depois de 10, 15 anos de prisão. Aí as pessoas, essa justiça é muito leniente com essas pessoas. Pode ter certeza que esses dois, eles vão sofrer na própria consciência pelo que eles fizeram. E a nossa consciência, ela não é subornada. A gente vai passar por situações que a nossa consciência nos acusa. Então, se a gente é uma pessoa que tem consciência do que é o certo, a gente fez uma coisa errada, a gente vai procurar consertar. Agora, aquelas outras pessoas que sabem que está fazendo errado e continua, o destino dessas pessoas é igual a essa Ana, igual a esse Paulo. Eles vão desencarnar e vão passar por um estado mental infernal, como esses dois estavam passando. Então, é a nossa própria consciência que nos acusa. Não precisa Deus, não precisa não precisa existir diabo, não precisa existir inferno, nada disso. Existe um caldeirão cheio de chumbo. Se eles vão lá, eles montam, levam os deles. Não é castigo, é colheita, né? Colheita, exatamente. E tem um problema muito sério aí, né? Você tem um momento, eu pelo menos entendo assim, você tem um momento de se arrepender, meu amigo. Enquanto você está por aqui, se arrependa, faça coisas que te amenizem o seu pagamento quando chegar lá, porque se arrepender lá não adianta mais não. Por tudo que a gente viu aqui, você está arrependido e continua tomando, sendo castigado. Eu acredito até que lá mesmo, você vai, evidentemente, que se você não cumprir aqui, você vai ter que cumprir lá. Em algum momento você tem que fazer a colheita, certo? Mas talvez amenize a sua colheita, né? Sim. Se você cair em si aqui e falar, pô, deixa eu parar com isso. Estamos aqui, cair em si aqui e tal. É possível, vamos dizer, né? Aqui ou lá também, né? Esse caso do menino mesmo. De repente lá o sofrimento é maior, né? A dor é maior, aí. Entendeu? Então. No Evangelho, Jesus já alertava para a gente, porque tem um trecho do Evangelho que Jesus fala assim: reconcilia-se com seu inimigo enquanto estás no caminho com ele. Então, o que ele está querendo dizer em miúdos? Enquanto a gente está encarnado aqui, vamos procurar consertar, não vamos criar inimigos para nós. Ninguém é inimigo nosso. Não vamos criar inimizades, não vamos criar dissensões, vamos criar rixas, rivalidades, ódios. Vamos fazer o que a gente sabe que é o certo. Da vida dos outros, a gente tem que cuidar, porque cada um vai responder pelo que faz. Então, vamos fazer o certo agora, enquanto nós estamos encarnados. Porque lá do lado de lá, não adianta mais. Aí você vai ter que voltar de novo em outra encarnação para começar tudo de novo que você não fez nessa. Então, vamos fazer nessa. Por isso que ele fala, reconcilie-se com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele. Esse enquanto estás no caminho com ele, que está falando enquanto você está aqui encarnado. Sim. Como diz a Bíblia, a justiça divina tarda, mas não falha, né? Com certeza. Essa semana eu li uma história interessante, curtinha. Mãe e filha moravam juntos e mais um irmão, não sei o que, o que acontecia? Eles não tinham nenhuma simancol de ajudar a mãe dentro da casa, né? De fazer as coisas dentro da casa. Por exemplo, o cara não lavava um copo que ele tomava água. Não lavava um prato que ele comia. E a mãe, sempre a mãe ou a irmã. A mãe ou a irmã. Aí um dia a irmã chegou para a mãe e falou, poxa mãe, por que fulano não ajuda, né? Por que não consegue lavar nem o prato que ele come, pô? A mãe virou para ela e falou assim, minha filha, quando você estiver lavando a louça, lave sorrindo, cantando, agradecendo a Deus, porque se o prato estava sujo é porque teve comida. Então, isso que é importante. É um ponto de vista, né? O resto é resto, pô. O resto é resto. Sim.
Quando eu era criança, adolescente, minha mãe não falava isso para mim, né? Mas tudo bem. Ah, sim, não, tudo bem, né? Minha mãe não falava, eu lavo o seu prato sorrindo. Ela não É falava ruim. isso para mim. Ela falava, lava aí, porque você que sujou o prato. Mas tudo bem. Lá em casa era eu e meu irmão. Uma semana era eu na cozinha, outra semana era ele. E quando eu estava na cozinha, ele estava na casa, e vice-versa. Não tinha moleza, não. Mas eu desde os 5 anos E eu agradeço muito a ela isso, que eu sempre fazia lavo isso. louça, lavo louça. É prato, pano. Na época era lavar no tanque. Para uma casa mais simples, lavava no tanque. E minha mãe colocava para lavar, lava. E hoje, até hoje, a louça da janta, do almoço, quando a moça não está aqui ajudando, mas a gente tem que fazer, velho. E lave sorrindo, né? Porque estava Tem suja, não tinha comido. graças a Deus aí que se Sim. estamos lavando, sujou. Sujou porque teve comido. Tem gente com o prato no armário criando teia de aranha, assim, infelizmente. Nossa, tem que pensar assim, né, rapaz? Graças a Deus que ainda tem. Tem gente por aí que não está tendo. Então, vamos lá, capítulo 33, a caminho da crosta. Embora o carro aparelho facilite a locomoção dos espíritos, revela uma certa limitação destes. Como poderiam superá-la? Ele dá uma descrição aí do carro, né? Na primeira, segunda página, que eu acho que ele responde a isso. Entendi essa limitação do carro, né? Qual seria essa limitação? Isso eu não consegui identificar Não, com a clareza. limitação destes, ele está se referindo à locomoção dos espíritos. Dos espíritos. Embora o carro não facilite a iluminação dos espíritos, revela uma certa limitação dos espíritos. Sim. Então ele pergunta como poderia superar essa limitação dos espíritos. A gente começa falando que após se refazendo amanhã, Alfredo e a esposa nos abraçaram, vários amigos diversos, tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito útil descrever a pequena máquina que mais se semelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado pelos fluidos elétricos acumulados. Interessante, hein? Carro elétrico. Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira no posto de socorro, constitui o ensejo dos mais frutuosos aquisição de conhecimentos necessários. Receberam várias lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. E depois de pequena pausa, continuou: não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instante, sorriu, noutra expressão fisionômica, e acentuou: isto porque acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais, que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender do trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere do espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, se você está evoluído, você tem asinha, né? Esse último parágrafo que você leu aí responde à questão, né? Pergunta, exatamente. Então, como que eles poderiam superar essa limitação dessa locomoção? Né? Porque aqui ele fala, embora o aparelho facilite a locomoção, o certo não é utilizar esse carro, esse aparelho. O certo é os espíritos se locomover por si só. Né? Aí, então, eles precisavam dessa locomoção porque provavelmente tanto o André como o Vicente não tinham condições de se deslocar como o Aniceto poderia fazer. Né? Como a gente viu em capítulos anteriores, o Aniceto poderia ir, até acho que André Luiz que comenta isso, ele poderia ir por si só, mas ele preferiu andar junto com os dois
mostrando, até ele comenta, né? Mostrando uma grande humildade, Isso. né? Se deixando no mesmo nível que os dois, né? Então, Eu me eles lembro dessa passagem. poderiam se locomover, mas os dois ainda não tinham condições. Aí ele fala aqui, né? Isso, porém, acontecerá somente quando não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Aí. Então, as vibrações assim, pesadas daquele ambiente que eles estavam atravessando funcionavam como uma barreira para os dois. Eles não conseguiam volitar, vamos dizer assim, porque tanto eles ainda tinham um perispírito muito pesado, bem mais materializado, e aquele ambiente é como se a gente pegasse uma enorme ventania que atrapalhasse a nossa locomoção. Quando a gente ventania quase te derruba. Então, eles atravessavam essas regiões com uma resistência vibratória muito forte, muito pesada. Então, eles ainda não tinham condições. Então, aí ele fala, só quando eles criarem asas espirituais, eles vão conseguir, né? Muito legal esse tema. E ainda coloca assim, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Das asinhas. Então, essas asinhas espirituais dependem deles mesmos. Isso aí. É trabalho deles conquistar isso, né? Não é promessa de amizade, é lei, ou seja, está escrito. Sim. É algo que todos podemos adquirir. Isso faz parte das leis universais que rege todo o universo criado por Deus. Então você tem o direito ali, você adquiriu, você conquistou aquilo, é seu. Lá não tem nepotismo, né? Não tem quem indica. Você adquiriu, você recebe, é seu. Lá ninguém fura a fila. Pequeno aparelho nos conduziu por enorme distância, conservando-se reduzida a altura do solo, quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em um humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Tem um centro de manutenção lá, hein? Tem as oficinas lá, né? As automecânicas lá, hein? Tá precisando de mecânico lá, Leonel? De repente, hein? Quem sabe? Qual era o cenário espiritual a caminho da crosta? Continuando aí, ó. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres. E essas regiões estão repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Que loucura! Essa palavra caliginosa, também procurei no dicionário, significa muito denso, escuro. É a vastidão caliginosa. E falou então grande. Mas você, nessa descrição aí desse cenário como um todo, né? Por todos esses lugares que eles têm passado, que eles passam, não só nesse livro, de maneira geral, todos os cenários, assim, existem umas regiões bastante densas e pesadas, né, cara? Ou seja, aqui não estamos assim,
evidentemente que nós aqui na Crosta recebemos influências dessas regiões aí, né? Mas você vê que tem muita densidade ainda, né? Pela descrição que ele faz aí de muitos desses cenários, não só nesse capítulo ou nesse livro como um todo, naquele outro que a gente viu também, né? Aqueles cenários como um todo, extremamente pesados. Porque ele fala assim, infelizmente as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. Ainda fala que resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então a gente pensa assim, que o pensamento não emite, olha a situação do planeta Terra. Imagine nessa pandemia que nós estamos passando, como deve estar essas regiões, pior ainda do que já estava. Nessa época, como eles estavam na época da Segunda Guerra Mundial, devia estar realmente muito pesado. Exatamente. Estava lembrando disso agora. E agora também deve estar com a situação das pessoas que desencarnam, muitos que devem ter desencarnado, às vezes nem percebe que desencarnou, muitos devem estar até inconformados de ter desencarnado. As emissões mentais dos familiares que ficaram aqui, de desespero, de lamento, de tristeza. Então, deve estar a situação lá realmente bastante pesada de novo. Sim. E a gente tem que considerar também que o ambiente é umbral, né? Será um nível do umbral, uma localização do umbral. Porque o que parece o umbral em si, pelo que eu já entendi até agora, vamos dizer, um universo, um conjunto, uma faixa onde tem vibrações boas e ruins, um mix ali de ambientes. E a impressão que eu tenho, o que eu tenho em mente hoje do umbral é alguma coisa nesse sentido. Não, um ambiente pesado, ao mesmo tempo um ambiente leve, como esses postos de socorro, etc., que onde existem pessoas boas e ruins, enfim. Mas deve ser uma integração ali, né? Um mix de vibrações boas e ruins, né? É como disse o Cláudio, né? A força do pensamento, né? Você pensa ruim, vai criar um ambiente ruim, né? Tudo isso que ele descreve aí na crosta dá a entender que é fruto de maus pensamentos, né? De pessoas que... Maus pensamentos, de lamentos, de arrependimentos, etc, etc, etc. De muita dor, né? Muito apego à palavra. Não tem o desapego necessário, né? A pessoa foi e você fica ali se lamentando, se martirizando, e está indo muita gente, e isso vai só criando um ambiente cada vez mais. Agora, é interessante um trecho aqui que o André fala, que foi: os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E, obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler essas humildes notícias. Que somos nós. Estamos lendo aí, ele não quis falar dos monstrinhos que estão lá. Tá vendo? Então, são situações realmente deprimentes, né? Regiões deprimentes. Vocês já ouviram falar no livro chamado O Abismo? Sim. Eu li esse livro, fantástico. Você leu, né? Do Ranieri. Sim. Tem um trecho do livro lá que ele vai descrevendo o abismo por onde ele foi conduzido, que ele mesmo fala que é uma região onde o próprio Dante Alighieri também foi, né? Que ele descreve, né? Na obra dele, O Inferno de Dante. Então tem lá uma área lá em que ele descreve certos monstros que tem lá, e o mentor que o acompanhava, ele disse que esse espírito, essa entidade que estava lá, era de uma pessoa que viveu aqui na Terra, mas que ele não podia nem citar o nome, porque se citasse o nome, quem lesse aquela obra poderia imediatamente as pessoas ligarem só ao fato de ler o nome e mentalizar quem foi esse cidadão aqui na Terra, que isso poderia causar enormes desequilíbrios entre a humanidade e a crosta terrestre, porque
a ligação mental que os encarnados fariam com essa entidade seria suficiente para causar desequilíbrio na crosta terrestre. Olha o poder da mente, a situação que é o poder da mente das emissões mentais nossas. Mas é um livro fantástico que procura mostrar a vitória do bem sobre o mal, sempre. É um livro espírita? Apesar de todo o poder do mal, entendeu? É um livro espírita? Sim. E quando eu disse livro, eu nem pensava em fazer curso nem nada. É o Abismo. Muito bom. É um livro fininho, não é muito grosso, não. Mas é espetacular. Eu vou dar uma olhada depois. Eu lembro quando... Aí você me fez lembrar, não cortando o que você está dizendo, me fez lembrar aquela oração que a gente faz nas vibrações, né? Fortalecei-nos e ampararmos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Deve estar realmente, né? Se a gente considerar que hoje nós temos no mundo hoje 7 bilhões de seres humanos encarnados aí, né? Mas na crosta deve que tem muito mais, não é isso? No plano espiritual estima-se que tem 4 vezes mais do que encarnados. Então, já pensou? Por osmose, isso aí já é uma influência ferrada, né? Osmose. Tem 7 bilhões encarnados e tem mais 28 bilhões desencarnados. Nossa Senhora, hein? De vários níveis. Né? Imagine juntar a força mental de 35 bilhões de pessoas. Não é à toa que a gente insiste nessa oração, né? Nas vibrações. Fortalecer. Esse que você citou é a chamada prece das fraternidades. Isso. Então, a gente tem que estar realmente sempre atento. Por isso que sempre é falado, orai e vigiai. Orai a si próprio. Orai e vigiai seus pensamentos, suas atitudes, porque isso influencia as outras pessoas. Você tira o planeta do eixo, meu amigo. Com certeza. Essa força aí. Sim. O que você ia comentar aí, Cláudio? Eu cortei você, desculpa. Hein? Não, é que assim, esse livro, O Abismo, para quem é muito impressionável, é bom não ler. É bom não ler. Eu estou avisando porque, como está sendo gravado, e vou colocar no grupo do Facebook, no próprio YouTube, então, quem for muito impressionável, não leia esse livro, O Abismo, porque é um negócio pesado. Pesadíssimo. E quando eu li esse livro, eu nem sonhava em fazer nada relacionado à doutrina espírita. Eu fiquei extremamente impressionado, mas eu gostei do livro, principalmente dessa história de o bem vencer o mal, sempre. A força do mal jamais será maior que a do bem. Ele procura mostrar isso no livro. Quando eu era adolescente, que eu comecei a ler os livros espíritas da minha mãe, né? A minha mãe, desde criança, me levava no Divino Mestre, mas eu comecei a ler os livros mesmo dela, era adolescente, tinha uns 12, 13 anos. Aí eu fui ler o livro, chama-se Abadia dos Beneditinos, do Rochester. Não sei se vocês conhecem. Não. É um romance que passa na Idade Média. Faz parte de uma série de livros que são os mesmos espíritos. Né? O primeiro, né, cronologicamente, seria Faraó Mer-Neftá. Depois teria Episódio da Vida de Tibério, na época da Roma Antiga. Depois Abadia dos Beneditinos. Aí segue uma sequência que eu já não me lembro mais. Mas quando eu li, eu peguei o livro Abadia dos Beneditinos para ler, minha mãe falou para mim assim, não lê esse livro, não, você vai ficar impressionado, você não vai dormir à noite. Falei, esse Abadia dos Beneditinos, perto do O Abismo... Turma da Mônica. É água com açúcar. É gibi do Maurício de Souza? Maurício de Souza. A Turma da Mônica. A Cabana também é muito legal, eu li na mesma época. A Cabana foi filme, tá? A Cabana eu tinha lido o livro, né? Eu vi o filme algumas vezes, 2 ou 3 vezes, eu acho. Eu vi várias vezes. Tem na Netflix, aí você acha. É bem bacana também. Bem bacana. Mas se tiver a oportunidade de ler o livro, leia, porque é mais rico. Tem mais... O cara conseguiu jogar bastante coisa no filme, mas o livro é mais rico. É como sempre, né? Sim. Sempre o livro ele é mais detalhado, né? Detalhado,
Como é relatada a disposição dos espíritos de luz em nos ajudar? Muito bem. Pois Eu achei que na página, deixa eu ver, 203, logo depois aí. Né? Logo depois aí. Mas tem comovido o sacrifício dos grandes missionários aí, espirituais, que assistem o homem compreendendo, então, com meritório fizer o serviço. Sim. Como necessitam de disposições especiais, extraordinário bom ânimo para auxiliar as criaturas encarnadas. Essa seria a resposta, não? Sim. Porque aqui ele começa relatando, nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. Sim. E somente aí avaliei, de fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Então ele lembrou do caminho que leva até o nosso lar, que devia ser uma estradinha toda florida, né? Tranquilo. Eu vou, né? Tipo chapéu. Chapeuzinho. Ele comparou com a estrada que eles estavam percorrendo, provavelmente extremamente pesada para percorrer, escura, vamos dizer assim, bastante difícil, né, de percorrer. E aí ele fala, né, imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem. Então, aquele caminho ali, todos os missionários que vêm à Terra têm que passar por ali também. Então, você imagina a dificuldade que eles têm que enfrentar para poder chegar na Terra e poder tentar passar alguma coisa de boa para a humanidade, né? Nossa Senhora. Muito sacrifício. O trabalho é gigantesco. É igual aquele negócio, né? Cada um pega sua cruz, siga-me. Então, não é fácil. Eu tenho um sobrinho que fala assim para a mulher dele, tu pega a tua cruz e carrega, que a tua é de chumbo e sem rodinha, a minha é de isopor cheia de rodinha, então tô tranquilo. Até parece. O cara apronta todas e bota a culpa na mulher. Aí a mulher dele fala, a tua que você está falando, a minha é a sua. Aí eu achei interessante, aqui na sequência, ele fala assim, no horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. O calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz, atravessando as sombras, e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Aí ele faz toda uma comparação, que dependendo do planeta, a luz solar tem vamos dizer assim, a visão de que você tem da luz do sol, dependendo do planeta que você está, é diferente da Terra. Ah, sim, deve ser, né? Então, a visão que nós temos aqui, como nós sentimos a luz solar aqui na Terra, é diferente de quem está em Saturno, quem está em Júpiter. Avalia a distância, né? Tem o Sol no sistema central ali na Via Láctea e os planetas rodando uns mais distantes que outros. Então, evidentemente que as energias são diferentes, né? E eu achei interessante aqui a comparação que ele faz a respeito do Sol e Deus. Se a gente lembrar que os povos da antiguidade, praticamente todos tinham o Sol como um Deus, sim, e ver realmente que a comparação que ele fez aqui é bem apropriada mesmo. Sim. Né? Desde a antiga Mesopotâmia até o Egito, a mitologia grega, romana, todos eles tinham deuses que representavam o Sol. Né? O Sol é referenciado todo nessas
essas religiões muito antigas, você vê esses livros de filosofia aí, todos eles usavam o Sol como referência, né? Muitas religiões. Sim. O Sol está aí desde sempre, né? É porque sem o Sol não haveria vida. Não haveria vida. Pelo menos no nosso planeta, sim, né? E outros também, talvez, eu acho que sim. No Egito Antigo, o Sol produz a clorofila lá. Ó. No Egito Antigo, por exemplo, o deus Sol, que era Atom, ele foi o deus, vamos dizer assim, que promoveu aquela discórdia entre o faraó e os sacerdotes, né? O famoso faraó Akhenaton, que tentou implantar o monoteísmo no Egito. Ele tentou abolir todos os deuses e o único deus era Atom, que era uma representação do Sol. Do Sol. Os astecas, por exemplo, os astecas veneravam o Sol de uma forma sangrenta, porque o culto que eles prestavam ao Sol eram os sacrifícios que eles faziam extraindo o coração dos sacrificados em honra ao Sol. Então eles colocavam o indivíduo ali e arrancava ele vivo, arrancava o coração do peito dele e oferecia ao Sol. Então a gente vê como que o Sol realmente representou a vida mesmo para protagonista, né? É interessante, ele descreve o Sol em cada planeta de uma forma, né? É visto em Júpiter de maneira diferente, ilumina Vênus com outra modalidade de luz, aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede das nossas energias vitais. Saúde! Obrigado. E aí a gente vê que realmente a veneração que se fazia ao Sol não era por acaso. Exatamente. Era algo influenciado pelo próprio Sol. Porque aqui ele fala que o que a gente pode tentar entender de Deus é o Sol. O Sol é a representação, como ele fala aqui. É a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Né? Que nos dá vida, nos dá calor. Então, mantém a vida, Sol, né? Sem luz, né? Sem o Sol. Tanto é que quando a Terra foi atingida pelo asteroide que foi coberta, que a luz do Sol desapareceu, a vida se extinguiu, né? Assim, o pessoal comenta. Foi aí que os dinossauros desapareceram. É a explicação que até agora é a mais lógica para explicar a extinção dos dinossauros, né? A queda de um meteoro ali na região do Golfo do México. A falta de luz. E ocasionou vamos dizer assim, uma nuvem de gases que cobriu o Sol durante meses, né? E aí fez com que extinguisse as plantas, né? As plantas já não tinham mais como sobreviver, então foi uma reação em cadeia e aí a extinção desse tipo de vida, né? Monstruosa que eram os dinossauros. A pergunta é, será que foi por acaso? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. É verdade. O que se coloca vamos dizer assim, em termos de bibliografia espírita, é que os dinossauros eram experiências de vida necessárias para o planeta. Eram formas experimentais que o plano espiritual utilizou para, vamos dizer assim, foi como se fosse um projeto. Sim. Né? Um rascunho, né? Uma experiência para formas orgânicas de vida que viriam depois. Né? Aí nós teríamos os animais, o próprio nosso corpo físico hoje. É tudo, vamos dizer assim, o resultado dessas experiências que foram feitas com esses animais, que eram os dinossauros. Sim. A partir do momento que já não era mais necessário eles permanecer aqui, eles tinham que ser extintos, porque senão a gente não sobreviveria. Como é que a gente ia viver hoje, né? Possível. Dinossauro passando pela rua. Possível.
Tem em casa? Viu o Velociraptor? Tem em casa, né? Animal de estimação? Pois é. Aqueles filminhos que falam do Jurassic Park, tem vários já, né? Então, ali, uma amostra grátis, né, do que aconteceria. Sim. É lógico que a imaginação do cara voou, né? E ele conseguiu criar um dinossauro que eu já li que é impossível, né? A partir lá foi encontrado na seiva, não sei o quê. Mas a existência dos dinossauros, você vê no local confinado o tumulto que causava. Imagina eles soltos por aí. Nossa. Sem chance. Eram animais que não tinha controle, não tinha como controlar. Né? Então, Você viu o planeta dos dinossauros, né? Então, virou, acho que domingo passado passou, né? Na Globo, no mais domingo um, à tarde, passou, né? Foi. Jurassic World, né? Mundo dos dinossauros. Agora já Esses passou. filmes, eu ainda olhei assim e falei, meu Deus, mais um filme de dinossauro, mais um filminho chato de Não, mas é o dinossauro. mesmo filme que já passou por uma meia dúzia de vezes. se fosse numerar, era Jurassic Park 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sim. 8, sei lá quantos tem já. Já está em sei lá em quanto. Eles vão mudando o nome para não pegar mal, né? Chega uma hora que satura. Nossa. Sempre Um mesmo. só tá bom, né? Só o primeiro já tá bom. Pô, que ideia o cara teve. Legal, pronto, acabou. Procuro relacionar o trecho a experiências pessoais. Outras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. Tá aí, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Começou a ficar mal, você vai ficar incomodado. Você vai ter uma oportunidade de crescimento. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você veio para cá para ficar bem, é isso? Então, veio para cá para volitar, para ficar sombra e água fresca? Em berço esplêndido, né? Berço esplêndido, Ficar em berço esplêndido. Gigantes adormecidos, não dá, né? Então, é isso aí. Atravessando névoas compactas, anotava diferenças profundas. E eu acho também que não é só você esperar ficar ruim, é você procurar se ligar nisso, né? Você receber informações que permitem você enxergar de uma outra forma as coisas que estão acontecendo. Né? Eu diria que a névoa compacta, apesar de parecer que é uma contradição, a névoa compacta é um ensinamento que a gente recebe. Você começa a ver as diferenças, você começa a analisar, principalmente a questão do desapego. É uma palavra fantástica, se você pensar em doutrina espírita, é o desapego. Eu comentei isso ontem lá não era do curso, o Vitor pediu umas opiniões das pessoas. Eu falei, Vitor, resumo o espiritismo numa palavra, desapego. Porque se você aprende a desapegar do material, desapegar das pessoas, que é dificílimo isso, você está evoluindo. Né? Por isso que a nossa evolução é em milímetros, né? Porque como é que você vai desapegar da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua mulher, do seu filho? Pô? Você para e pensa, antes de você estudar, você diz assim, a vida é isso. Estou na minha família, né? Estou aqui. E a vida não é isso. Né? A vida é exatamente você achar a fronteira entre o desapego, entre o amor à família, entre você viver bem com a família, mas pensando sempre numa frase que é meio tosca, até ninguém é de ninguém. Mas é verdade. Uhum. É verdade. Sim. Ontem, quando eu falei, na minha opinião, que você precisa estudar bastante, principalmente quando você tem alguma mediunidade, para você domar aquilo que está querendo se apossar de você, aí teve uma aluna que disse, eu diria educar. Eu falei, tá certo, educar. Você precisa educar, se educar, né? Se preparar, na verdade, para... Sim. É que a gente não tem, a gente tem uma visão muito limitada da vida. Isso. Primeiro, que a maioria das pessoas nem sabe o que acontece após a morte. Verdade. Não tem a menor ideia. Então, falar para elas de um mundo espiritual onde você tem uma verdadeira família espiritual é algo assim que foge à compreensão da maioria das pessoas. É verdade. E aí eles pensam, eu vou morrer, eu vou me separar da minha família. Você não vai separar nunca da sua família. Uhum. Você pode não estar próximo, com aquela proximidade material que você ainda está pegado. Mas sempre você vai estar próximo, porque a gente tem que entender que
a família espiritual é muito mais ampla. Então, quando a gente começa a perceber que a gente não vai se separar de ninguém, a gente vai ganhar mais pessoas do nosso convívio. Então, a gente vai ampliar esse horizonte nosso. Aí a gente começa a entender e começa, vamos dizer assim, a acalmar essa angústia. E aí você começa realmente a entender o que significa esse desapego. Esse desapego é simplesmente se libertar de amarras que está te segurando. Isso aí. Faz o bem e passa. Aquela frasezinha que ficou lá. Sim. E aí ele segue aqui, né? Certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Aí Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta, podemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Então, aí chegou nesse ponto que eles já tinham conseguido atravessar essa zona mais pesada. Então, aí já dava para os três ir volitando. Não precisava mais andar a pé, né? Aí eu achei interessante aqui, ele pergunta, né? A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Porque ele deve perguntar assim, não tem, né? Não tem Google Maps, né? Cadê a bússola? Como é que nós vamos chegar lá no lugar? A gente não tem o endereço, como é que nós vamos... Né? Cadê o Waze? Não tem Waze. Liga o Waze. Vocês conhecem o GPS? Pergunta. Aí ele fala, antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar dentro da energia que lhe é peculiar. Então, ou seja, não precisava de instrumento nenhum para chegar onde eles tinham que chegar. Bastava, como ele fala aqui, educar o pensamento e se orientar por essa energia que eles vão chegar lá. Então, é como se fosse o lugar que eles precisavam ir, é como se fosse um imã que iria os atrair automaticamente. Então, eles iam chegar, bastava eles ter, né, essa educação de pensamento, eles conseguiriam se projetar até lá. Verdade. Entregamos de novo a capacidade volitante e dentro de poucos as matas de Petrópolis estavam à vista. Ó. Mais alguns minutinhos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Veja bem, estava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Com sugestão do instrutor, abeiramos-nos domar em exercício respiratório de maior expressão. O pessoal cuida da saúde, viu? Não é porque foi para lá que vai ficar sem saúde, né? Então... Sim. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecemos o esforço fora significativo para as nossas escassas forças. Indiferente à nossa presença... Esse textinho aí também é legal, né? Indiferente à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Então, o pessoal estava ali, né? Concentrado na correria do dia a dia. Esse fonfonavam ônibus completos. Fonfonavam porque todo mundo ali naquela lata de sardinha, deve ser, né? Provavelmente. O que eu achei interessante aqui, que eu sublinhei, foi esse trecho aqui na sequência. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras, que é o que sempre dizem, né? O mar tem uma energia Viva o mar. te ajuda muito em termos vibracionais, né? Então, essa Bahia é uma Baía de Guanabara, vamos dizer ali.
Eu acho que era, devia ser, né? Eles estavam no Rio de Janeiro, não necessariamente, mas, sei lá, a orla carioca ali. E olha que a Baía de Guanabara é um lugar calmo, né? As baías são calmas, né? Aham. Mas mesmo assim você tem como se diz, a força do mar, né? Porque é aquela troca, né, da água, né? Sempre no canal lá. E provavelmente naquele tempo as águas deviam ser bem mais Era outra limpas, né? água. Então, Nem me fale, nem me fale. então é o que sempre falo, ó, a gente precisa de tempos em tempos ir para a praia e tomar um banho de mar, porque vamos dizer assim, magneticamente você se renova muito tomando banho Mas eu de falo para mar. tirar a zica, né? É revigorante. Se você pega um dia que tem mais vento, então, só aquela maresia batendo em você, você já sente outra Não, coisa. mas é verdade, traz uma paz, assim, um sossego, né, cara? Por mais estressado que você esteja, é aquele ambiente, essa brisa que você acabou de falar aí, traz uma sensação de paz, de sossego, é ser um balde. Como é gostoso você dormir numa casa à beira-mar, né? Você que vai em Caraguá sempre, aquele barulhinho do mar à noite, Tem, aquilo vai te embalando, né? Que é difícil. Acho que vence as insônias na vida. tem. Você não consegue transmitir aqui, a força é tão grande que, por pior que seja, mais negativo que você esteja, você é absorvido pela positividade local que envolve, assim, osmose, né? Um meio de maior concentração. Te envolve, né? Você é Então envolvido. é sempre bom a gente de vez em quando tomar um banho de mar Com que certeza. nos recarrega as Esse baterias. rapaz que desencarnou esses dias, ele adorava Caraguá. Eu me lembro dele, e aí, pô, mas vamos, Antônio Carlos, vamos entrar lá, vamos entrar na água. Ele entrava, ficava lá umas horas, saía, sentava, tomava as biritas dele. É uma delícia. Gozador, pô, gozador, rapaz. Nossa, a gente sempre comentava, se pinguim sentar na cabeça do Antônio Carlos, vai pedir paletó. Zoeiro, piadista, pra caramba. Nossa. É isso aí, então terminamos por hoje.